Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 26. Vamos agora estudar um pouco mais essa conservação da quantidade de movimento. Nas últimas aulas, a gente viu sobre impulso, sobre sua relação com a quantidade de movimento, né? E nós vimos um caso especial, que é aqueles sistemas onde eu não tenho forças externas, né? Um sistema isolado. E aí acontecia uma coisa bem interessante, que a quantidade de movimento do sistema se conservava, tá? E o que seria um sistema isolado? Um sistema isolado de forças externas seria, por exemplo, onde a força externa seria nula, exatamente nula, né? Mas eu poderia ter forças internas do sistema, né? Então imagine lá você agarrado com uma pessoa e aí uma empurra a outra, tá? Então você não tem forças externas. Lógico, você vai empurrar a pessoa e você vai ter também é, uma força interna te compelindo ao contrário, né? Ou ainda eu posso ter a presença de forças internas, mas como ele é um vetor, né, a somatória delas é nula, tá? Então eu também considero isso como ausência um sistema isolado. Ou ainda posso ter algumas forças internas muito baixas de módulo, né, de magnitude, que são desprezíveis em relação às forças internas, tá? Então, esses casos nós consideramos que o sistema é isolado, que ele não vai ter então nenhuma ação de qualquer tipo de força externa, né? E como a gente viu na última aula, então, quando a força, o impulso vai ser o produto da força vezes o tempo, né, de aplicação, e quando a força é nula, então a variação da quantidade de movimento é nula, ou seja, a quantidade de movimento final do sistema vai ser igual à inicial. Bom, então na aula de hoje a gente vai ver então alguns exemplos bem interessantes dessa conservação da quantidade de movimento, tá? Um exemplo interessante é esse pêndulo de Newton aqui, né, das bolinhas, que é mais ou menos o que significaria a conservação da quantidade de movimento. Eu tenho baixas forças de dissipação aqui de atrito, né? Então, também eu tenho ausência de forças externas, então as bolinhas vão ficar se bater. Bom, mas vamos lá. Um primeiro exemplo prático que eu trago aqui é o exemplo do canhão. Na verdade, esse exemplo ele se refere a qualquer tipo de arma de fogo, arma de balística, né, que utilizem os mesmos princípios. Aqui a gente vai ver a força de recuo, aquele coice que a arma dá, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um canhão de artilharia, né? Ele tem uma massa grande de 1 tonelada. Esse canhão geralmente era pesado, mas poderia ser qualquer tipo de arma de fogo, tá? E aí ele vai disparar uma bala. Imagina então uma bala de canhão, né? Tem 2 quilos. E aí ele vai sair, o sistema está isolado de forças externas, né? Então ele está em repouso, e aí quando ele atira a bala de canhão, a bala vai sair a 300 metros por segundo, né? E naturalmente, então o canhão ele vai sofrer um recuo, tá? Um coice. E aí eu quero saber então, aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento, eu quero saber qual que é a velocidade de recuo do canhão, tá? E lembre-se, isso aqui poderia ser qualquer tipo de arma de fogo, né? Qual que é a ideia aqui? Bom, então a quantidade de movimento no início, ele vai ser o sistema isolado, né? Então o sistema canhão mais bala, então é por isso que eu coloquei o M maiúsculo mais o M minúsculo, vezes a velocidade inicial do sistema, que é zero, tá? Então eu não tenho velocidade, então a de movimento é nula. No final, eu vou ter então a quantidade de movimento do canhão, né? M maiúsculo vezes velocidade de recuo que eu quero descobrir, mais a quantidade de movimento da bala, né? E veja aqui que eu coloquei somando, mas já entendendo que uma dessas grandezas vai ser negativas, né? Então eu vou colocar como eixo positivo para a direita, então naturalmente esse V maiúsculo aqui vai ser negativo, tá bom? Então eu tenho aqui duas quantidades de movimentos. E aí, como eu não tenho ausência de forças, eu tenho ausência de forças externas, então a quantidade de movimento final eu sei que vai ser igual à inicial, então eu vou igualar então as quantidades de movimento. Fazendo isso, eu vou deixar em termos da velocidade do canhão de recuo, que eu quero descobrir. Veja aí que apareceu um negativo aqui, né? Ele vai ficar então determinado pela velocidade da bala e a razão das massas, tá? E aí, se eu colocar os valores, ó, 2 quilos para a massa da bala, 1 tonelada para a massa do canhão e 300 metros de velocidade da bala, eu vou chegar numa velocidade de recuo de menos 0,6 metros por segundo. Lembrando que o negativo aqui é por conta do sentido contrário, né, o do recuo. E veja aí que como o canhão tem uma massa maior, então ele vai ter
uma velocidade bem menor do que o da bala, mas você tem. Então, sempre lá, a gente vê em filmes, né? Você tem um disparo de arma de fogo, sempre você vai ter um recuo, um coice da arma, tá certo? Agora, um outro exemplo interessante é o exemplo de balística. Esse exemplo de balística, na verdade, isso daqui é um experimento realizado por peritos criminais para determinar velocidades de armas de fogo, tá? Então, isso daqui é um experimento real. Qual que é a ideia? Eu tenho um projétil, né, uma bala de massa de 20 gramas, e ele vai atingir um bloco de massa M, tá? Com uma velocidade inicial V0. Eu não sei V0, não sei a velocidade da bala, mas eu quero descobrir a velocidade da bala, né? Então ele atinge um bloco de massa de 2 quilos, né? Veja que é um bloco de massa bem maior do que o da bala, né? E aí ela vai se alojar no bloco, e aí esse bloco está suspenso, né? Após ele se alojar, então o sistema bloco mais bala vai subir de uma altura H. E veja, a altura H é fácil da gente calcular, é fácil da gente medir, né? Com uma câmera, você filma o movimento do pêndulo, você consegue calcular essa altura. Mas a velocidade da bala é difícil, porque a bala vem em uma alta velocidade, tá? Então, a partir disso, como que a gente calcula a velocidade da bala? Novamente, vamos aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento, porque eu não tenho forças externas atuando, né? Eu só tenho a bala colidindo com o bloco. No início, eu só tenho a quantidade de movimento da bala, né? Então, vai ser o mzinho vezes V0 que eu quero descobrir. No final, eu tenho o sistema bloco mais bala, né? E com uma velocidade v, tá? Que eu também não sei qual que é, mas eu sei que a quantidade de movimento final é a soma das duas massas vezes a velocidade. Veja que essa velocidade é diferente dessa velocidade inicial, tá? Porque aqui eu já estou com um sistema bloco mais baixo. Então, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, eu consigo expressar isso em termos de V. Então, a velocidade do sistema bloco mais bala vai ser essa razão das massas, né? Vezes a velocidade inicial da bala. Mas só por isso ainda não me traz informações interessantes. Então aqui eu vou aplicar um outro princípio, ó, nesse momento que o sistema, a bala se aloja, né, no bloco e ele começa a se mover, ele vai subir então até uma altura H, né? Então nesse período de tempo eu vou aplicar o princípio da conservação de energia que a gente já estudou. Por quê? Porque nesse instante aqui eu só vou ter energia cinética e aí, quando o bloco subir, no ponto mais alto que ele sobe, eu vou ter somente energia potencial. Então, eu tenho energia cinética se transformando em energia potencial. A energia, mas lembre-se que agora é o sistema bloco mais bala. Então, a energia cinética vai ser a soma das massas, né? Vezes essa velocidade v, não é a velocidade v0, é a velocidade v do sistema, né? Bloco mais bala, ao quadrado dividido por 2. E aqui o termo da energia potencial, né, que é a soma das massas vezes a gravidade vezes a altura H. E lembre-se que o valor da altura H eu tenho, é 20 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Veja que esse termo de massa ele vai se cancelar, esse daqui. Eu vou passar esse 2 aqui multiplicando, né, que está dividindo, eu só vou ter V ao quadrado igual a 2GH. Mas V é tudo isso daqui. Então, eu vou abrir o V, né, em termos de tudo isso daqui. Então, eu vou colocar aqui novamente, ó, vou ter essa expressão. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou, então, isolar o V0, porque agora todas as outras grandezas eu consigo calcular, eu tenho informações. Então, eu vou encontrar que o V0, ele vai ser a soma das massas, né, dividido pela massa da bala, vezes a raiz de 2GH, onde G é a gravidade e H é a altura do projétil, tá certo? E aí você vê que todas essas grandezas eu consigo calcular. A massa da bala é 20 gramas, mas note que aqui eu preciso usar em sistema internacional, né? Então isso daqui vai ser 20 vezes 10 a menos 3 quilos, né? Então esse 0,02 quilogramas. Eu tenho o valor da massa do bloco, 2 quilos, a altura tem que estar em metros, então esse 0,2 metros. Então, se eu colocar esses valores na expressão, eu vou encontrar que a velocidade da bala, então, é 202 aproximadamente, né? 202 metros por segundo. Lógico que aqui eu estou desconsiderando as dissipações pelas forças de atrito, que a bala ela perde ao perfurar o bloco, estou desconsiderando também a energia térmica de aquecimento, né? Que a bala aquece o bloco, mas isso daí dá uma estimativa muito boa, né? Para quem é perito criminal, para a velocidade da bala, tá certo? Bom, agora um outro caso é o caso de explosões.
Porque isso daqui é o caso de uma bomba, de uma granada, né? Então imagina, eu tenho um bloco de massa M, ele está em repouso, tá? E aí você já começa a imaginar, é o mesmo caso de uma granada que explode, né, e lança projéteis. Num certo instante, então ela vai explodir em duas partes. Para simplificar, eu vou considerar um problema unidimensional, né? Então ele vai se partir em duas partes, uma vai para cada lado, numa linha horizontal, né? E aí uma vai ter uma massa m sobre 3 e a outra 2 terços de m, tá? Então, lógico, se eu somar as duas, né, então eu vou ter a massa original. E aqui também estou desprezando perdas de energia por perda de massa e forças dissipativas, tá? Então eu sei que a velocidade do projétil A é de 20 metros por segundo, né? Tá aqui. Eu quero saber então qual que é a velocidade do projétil B. Aqui a ideia, novamente, eu vou usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. No início é zero, né? Porque o bloco ele está parado. Depois, ao final, eu vou ter as somatórias das duas quantidades de movimento dos dois projéteis. Veja agora aqui que eu coloco subíndice A e B, porque agora são dois projéteis. Novamente, eu estou somando aqui, mas naturalmente um deles vai ser negativo por conta que está em direção oposta. Então, na ausência de forças externas, eu vou igualar a quantidade de movimento inicial com a final e consigo expressar, então, a velocidade B em termos aqui de menos a razão das massas vezes a velocidade de A. A relação das massas eu tenho, veja, a massa de A é m sobre 3, a massa de B é 2 terços sobre m e a velocidade de A é 20. Fazendo as contas, então, eu encontro aproximadamente aí um valor de menos 10 metros por segundo, ou seja, um projeto ele vai com uma velocidade de 20 e o outro vai com uma velocidade de 10, tá? Novamente, isso daqui a gente pode estender para três dimensões, onde a gente teria que decompor as forças, as velocidades em cada direção, e aí você faz essa mesma análise da conservação da quantidade de movimento. Mas isso daqui geralmente você vê em ensino superior, então aqui a gente vai só tratar do caso unidimensional. Mas lembre-se que poderíamos tratar naturalmente de um caso tridimensional. Inclusive, poderíamos tratar de vários projéteis, não somente dois. Imagine uma granada se explodindo em 5 partes, em 3 dimensões. E aí, o princípio é o mesmo. Você vai aplicar a conservação da quantidade de movimento em cada eixo coordenado, né? E aí você soma as 5 partes, as composições de velocidades das 5 partes do projétil, certo? Aí, esse último exemplo é outro exemplo bem interessante, né, que é o sistema de propulsão de foguetes, tá? Aqui também a gente aplica o princípio da conservação da quantidade de movimento, né? Então, veja, o foguete, para ele se mover lá no espaço, né, ele não tem ninguém que puxe, que atraia ele, né? Não tem nenhum tipo no espaço, você não tem um motor que funcione, enfim. Mas como que o foguete ele se move? Então, o sistema de propulsão do foguete ele é dividido em módulos, né, de combustível, que naturalmente o foguete ele vai queimando, depois ele vai liberando aqueles módulos, né, aquelas cápsulas quando ele usa todo o combustível, né? Mas é um sistema também que você não tem forças externas. Então, a aceleração é o resultado da ejeção de combustível, né? Ele vai queimando o combustível aqui, o combustível ele vai descendo, né, os produtos da reação do combustível e o foguete vai subir. Então, o combustível está sendo ejetado, imagine com uma velocidade U, e por um certo período de tempo, né? Porque o foguete ele vai queimando combustível pelo menos até ele entrar em órbita, né? E ele queima uma quantidade delta M de combustível. Então vamos analisar esse caso um pouquinho melhor. Então no início, eu imagine que o foguete ele está se movendo, né? Com uma velocidade M vezes V, a quantidade de movimento, né? A massa do foguete ao todo, né? Vezes a velocidade dele. Imagine que no final ele vai queimar então uma quantidade de combustível. Então, a quantidade de movimento do foguete vai ser a massa que ele tinha antes menos essa quantidade de massa que ele queimou do combustível, né? Então ele perdeu massa. E com isso ele ganhou uma quantidade, um incremento aqui de velocidade ΔV. Por outro lado, o combustível, a massa do combustível ΔM, ela foi queimada, né? E aí ela saiu com uma velocidade de U mais V. Tá? Na verdade, essas velocidades são opostas, então naturalmente aqui o U vai ser negativo e tudo mais. Né? Mas aqui eu só estou considerando a parte vetorial. Agora vamos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, né? Então eu vou ter essa relação, né?
Então, a quantidade de movimento do foguete mais combustível no final vai ser igual à quantidade de movimento do foguete inicial. Aqui, então, eu vou desmembrar isso, aplicando a distributiva, né? Esse vezes esses, e enfim, eu vou ter essa expressão grandona. Mas você vê aqui que alguns termos vão se cancelar. Aqui eu tenho menos ΔM vezes V, vai se cancelar com esse aqui. Eu tenho MV aqui, vai se cancelar com esse daqui do outro lado da igualdade. Então, no final, eu vou ter uma expressão assim. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou desconsiderar esse termo cruzado aqui de ΔM vezes ΔV, porque ele é um produto de grandezas de variações, né? E essas variações infinitesimais geralmente são bem menores do que, por exemplo, a massa do foguete ou a velocidade que ele é ejetado. Então, esse termo aqui ele pode ser desprezado. Então, eu vou ter agora, então, somente esse termo, massa do foguete, né, vezes a variação de velocidade, é igual a negativo da variação de massa do combustível queimada vezes a velocidade do combustível ejetada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por ΔT, pelo tempo que foi queimado esse combustível, né? Então, eu vou ter essa expressão que é importante, que ela vai guiar a gente no sistema de propulsão do foguete. Eu vou ter a massa, e aí a gente já viu que esse ΔV, ΔT é a aceleração, ou seja, a força, né, massa vezes aceleração, a força que o foguete ele vai ganhar de propulsão, ele é proveniente unicamente, aqui eu só estou tratando de modo, né, porque tinha um negativo aqui, mas ele vai ser proveniente da taxa de queima de combustível vezes essa velocidade de ejeção, ou seja, quanto mais rápido eu ejetar combustível, mais força o meu foguete ele sobe, tá? E é isso, por exemplo, com os ônibus espaciais, veja, esse módulo aqui ele está queimando combustível, né? Até o ônibus espacial entrar em órbita e ele é dispensado essa cápsula vazia. Então, é assim que o foguete se move, através de sistemas de propulsão, tá? Não é, por exemplo, igual um avião comum, que aí você tem as turbinas, né? Porque você tem atmosfera, então a turbina ela consegue trabalhar, né? Liberando ar. No espaço você não tem o ar, é vazio, né? O vácuo. Então você não consegue trabalhar com turbinas. O único modo de você se mover é através de propulsão. E é isso que distingue o campo da astronáutica da aeronáutica, tá certo? Beleza, gente? Espero que tenham entendido. Esse tema é bem interessante. Com isso, nós analisamos, né, essa segunda lei de conservação muito importante da física, que é a lei da conservação da quantidade de movimento. Na próxima aula, vamos ver então os casos de colisões. Tá bom? Obrigado e até a próxima.